através dessa palavra. Se você puder anotar as coisas que nós iremos falar aqui, anote, porque hoje muita coisa vai romper aqui, muita coisa vai romper, muita coisa vai ser liberada aqui hoje. Números capítulo 20, do verso 2 em diante, diz assim: ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: quisera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar, lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber? Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela lhe dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. O Senhor me deu essa palavra, e essa palavra fala de um episódio aonde o povo de Israel estava no deserto, já tinham sido libertos da escravidão no Egito, e agora estavam sendo conduzidos pela boa mão do Senhor no deserto. Moisés era o pastor deles, era o guia deles. Moisés era o líder que o Senhor estabeleceu para guiá-los. Mas a Bíblia diz que deserto, nós sabemos que é um lugar de desafio. Eles estavam com a boca seca, eles estavam, de alguma maneira, desesperando da própria vida, podemos dizer. E a Bíblia nos diz que eles se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra o seu líder, como se Moisés fosse o culpado deles terem decidido sair do Egito, porque isso foi decisão deles. E eu aprendo algumas coisas aqui nessa passagem. Moisés tinha que liderar 2 milhões de pessoas, não tinha redes sociais, não tinha muitos por ele, mas ele estava ali, segundo a direção do Senhor. E eu aprendo algumas coisas, que temos que aprender a lidar com situações e com pessoas difíceis. Não era fácil lidar com esse povo. Imagina um monte de gente reclamando, um monte de gente culpando você, um monte de gente acusando você, um monte de gente atacando você. Era esse o problema que o seu Moisés estava lidando? Moisés foi designado para liderar um povo, mas um povo que não era muito fácil. Às vezes Deus, Ele vai colocar você ou vai designar você a cuidar de coisas que não são fáceis, de uma empresa, de uma família, de uma igreja, ou seja lá do que for, aonde ali tem desafios. Eu aprendi uma coisa: tudo nessa vida tem desafios, tudo nessa vida tem as suas, posso dizer, as suas partes de complexibilidade, e você vai ter que aprender a lidar com as coisas difíceis e com as pessoas difíceis também. Nem sempre Deus nos leva e nos conduz a lidar pessoas fáceis. Às vezes Deus vai mandar você cuidar de cobras,
às vezes Deus vai mandar você liderar pessoas difíceis, pessoas rebeldes. Tanto que quando Moisés, ele saiu da presença do Senhor, ele e Arão, Moisés disse assim: olha aqui, seus rebeldes. Foi isso que Moisés disse: olha aqui, seus rebeldes, vocês têm que parar com isso. Ou seja, Moisés estava sentindo o peso da responsabilidade sobre ele. Só que Moisés tinha que entender que ele não estava sozinho, Deus estava com ele, para capacitá-lo. Então Deus está com você também dentro da sua casa, para ajudar você a lidar com a sua sogra, a lidar com o seu filho, a lidar com aquele funcionário que é difícil, a lidar com aquele patrão que, sabe, um dia ele está de bom humor e outro dia ele está de mau humor. Em todo lugar que é um desafio para nós, Deus promete estar conosco e nos ajudar a conduzir. Moisés, ele estava estressado, ele estava triste, mas ao mesmo tempo, sabe, ele tinha um histórico da intervenção de Deus na vida dele. Não precisava ele se preocupar, ele podia confiar no Senhor. Deus nem sempre nos designa para conviver com pessoas que são fáceis, que são mansas. Vivemos uma época em que as pessoas abdicam do seu desígnio, do seu propósito, por conforto. Sabe, muitas conversas que eu tenho com meu filho, que já é um pouco maior, eu digo para ele: filho, tudo tem um desafio, porque ele sonha em coisas grandes, assim como os teus filhos sonham em coisas grandes, só que eles não sabem o desafio de ter um bom trabalho, o desafio de ter uma boa renda, o desafio de acordar todos os dias para trabalhar, o desafio dos obstáculos que se levantam à frente. Então para eles só sonham com coisas grandes. Então passa um carro bonito na rua e eles dizem: é esse o carro que eu quero, eu um dia vou ter um carro desse. Daí eles passam por uma mansão e eles dizem: é essa casa que eu vou morar um dia. Mas eles não sabem que tudo é um desafio, que tudo tem desafio, e que para você, sabe, chegar a ter coisas boas na vida, você vai ter que ralar, você vai ter que vencer, você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar muito, e isso não é calculado, e geralmente não se calcula. Ou seja, as pessoas querem ter as coisas, mas não querem abdicar mão do seu conforto. E tudo que você quiser vai ter um desafio. Você vai ter que aprender a trabalhar em lugares difíceis, com pessoas que não são fáceis, com gente que muitas vezes é corrupta, com gente que é mentirosa, com gente que é enganadora, com gente que é manipuladora. E você vai ter que aprender a lidar com todo esse barulho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vencedores aprendem a trabalhar em lugares difíceis. Ocasionalmente Deus nos coloca em lugares difíceis, em situações difíceis. O povo de Israel pergunta: onde estão os figos? Tudo que eu vejo são dunas de areia, rajadas de ar quente. Onde estão as romãs? Onde está a terra prometida? Eles queriam sair do Egito e já entrar na promessa. Só que entre o Egito e a promessa tinha um elemento surpresa, que eles até conheciam, mas eles não imaginavam que ia ficar tanto tempo ali, que era o deserto. Irmãos, Satanás não criou o deserto. Quem criou o deserto foi Deus. E o deserto, ainda que seja um lugar de passagem, ele também é um lugar de aprendizado. Porque no deserto você vai ter que aprender a lutar. No deserto você vai ter que aprender a sobreviver. No deserto você vai ter que aprender a depender de Deus. No deserto você vai ter que aprender a orar. No deserto você vai ter que aprender a ser resiliente. No deserto você vai ter que aprender a lidar com gente que você não quer lidar. Ou seja, eles estão atacando Moisés e o responsabilizando pela decisão deles de ir. Não é como se Moisés tivesse colocado uma espada nas suas gargantas e ter dito a eles: me sigam, senão vocês vão morrer. Não, foi por livre e espontânea vontade. Eles decidiram sair, mas é claro, o ser humano quer sempre terceirizar.
A culpa. Ele quer colocar a culpa em alguém? Não, a culpa do que eu estou vivendo é da minha mulher. Ela gasta demais. Não, a culpa do que eu estou vivendo é porque meu pai nunca me ajudou. A culpa do que eu estou vivendo é o pastor lá da igreja que não me deu o suporte que eu precisava. Ei, e aonde você é o culpado nisso? Porque é muito fácil, sabe, eu começar a apontar o dedo para as pessoas, dizer, não, a culpa disso é dele, a culpa disso é dela. Não, mas é onde que entra a minha culpa, aonde que entra o meu erro. Sabe, se você entra por um lugar, e nesse lugar você não gosta do que você viu ali, a culpa é sua, porque você entrou, e agora você tem a responsabilidade, ou você permanece, ou você sai. Mas é nossa responsabilidade aprender a lidar com situações difíceis, como se o Egito fosse um lugar maravilhoso. Mas não é incrível como nós esquecemos rapidamente como era pior antes da vida sem Jesus? Reclamamos agora que estamos na fé, que estamos no caminho da salvação, que estamos na vida, mas nos esquecemos como o diabo batia em nós quando estávamos lá fora. Nos esquecemos de tantas coisas podres e nojentas que o diabo estava envolto, sabe, trabalhando sempre para que você fosse um escravo naquela situação, naquele vício. Nos esquecemos daquilo que vivemos e agora estamos reclamando que não está bom. Eu vou dizer uma coisa para você: melhor é estar com Deus nesse mundo do que estar de mãos dadas com o inferno. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que subestimar as dificuldades da tarefa lhe trará problemas. Gente, não é fácil as coisas. Quem disse para você que seria fácil seguir Jesus? Quem disse para você que seria fácil começar uma empresa, ter pessoas trabalhando para você? Quem disse para você que seria fácil o casamento? Quem disse para você que seria fácil ter filho? Filho não vem com manual, não é assim? A gente até gostaria que filho viesse com manual, mas filho não vem com manual. Você vai ter que aprender a lidar. Assim é no casamento, assim é no trabalho, assim é na igreja, assim é em tudo. Porque as pessoas olham para a igreja e elas pensam: a igreja, ela tem que ser o céu na terra. O céu não deve ser o externo que nós vemos, o céu tem que ser aqui dentro. A igreja é como a grande arca de Noé. Às vezes fica quase que difícil de permanecer ali, mas fora dali é ruim. Fora dali não tem vida. Então eu acredito que eu preciso aprender a lidar com coisas difíceis. Dentro da igreja eu já encontrei de tudo e permaneço, porque eu aprendi a trabalhar e a ficar, mesmo apesar das dificuldades. A questão é: Deus pode confiar em você para uma situação difícil? Eu sei que Ele confia em você quando tudo está dando certo, mas e quando é missão impossível? E quando as coisas ficam feias? E quando tem falta financeira? E quando, sabe, o clima fica pesado? E quando há perseguição? Será que Deus pode confiar em você durante uma demissão? Será que Ele pode confiar em você durante uma execução judicial? Enquanto os seus inimigos perguntam: onde está o seu Deus? O seu Deus pergunta para mim e para você: onde está o seu louvor? Onde está a sua adoração? Onde está a sua fé? O que acontece quando Deus não se manifesta da maneira que você esperava, ou da forma como você esperava? Eu estou me perguntando se você entende o que eu estou falando aqui. Se fosse fácil, qualquer um conseguiria fazer. Eu vou repetir: se fosse fácil, qualquer um conseguiria fazer.
Qualquer um conseguiria, sabe, escrever um livro. Qualquer um conseguiria ter um sucesso na empresa. Qualquer um conseguiria, vendendo carros, transformar em uma concessionária e depois uma fábrica. Mas não é assim como as pessoas pensam. Tem desafios. Não é fácil. Quantos de vocês entendem que tem desafios? Algumas vezes você é designado para estar em lugares difíceis, mas você não percebeu que as pessoas são volúveis, elas são instáveis. Uma hora te amam, outra hora te odeiam. Uma hora te abraçam e a outra hora te rejeitam. Como lidar com esse mix de personalidades? Como lidar, sabe, com o verdadeiro e com o falso? Como lidar com aquele que é calmo e com aquele que é descontrolado? Essas são as mesmas pessoas que Moisés impediu de morrer, erguendo a serpente de bronze no deserto. Essas são as mesmas pessoas para quem Moisés orou para que caísse pão do céu, e o pão veio para a vida deles. Essas são as mesmas pessoas que Moisés lançou uma árvore nas águas amargas, e as águas ficaram doces. Essas são as mesmas pessoas com quem um homem de 80 anos caminhava pelo deserto, sem ter bebido água também. Veja, as pessoas estavam reclamando de falta de água, mas Moisés também estava com falta de água. A boca dele estava seca, a de Moisés também estava. Mas o povo só sabia cobrar e não tinha empatia pelo líder que estava ali liderando por uma direção de Deus. Este é o homem que orou de tal forma que nenhum dos filhos de Israel morresse, enquanto todos os primogênitos do Egito foram mortos. Mas nós temos amnésia quando nos sentimos desconfortáveis com as situações, e nos esquecemos daquilo que Deus está fazendo ou fez na nossa vida. São as mesmas pessoas que mais tarde vão chorar no pé do monte porque Moisés morreu. Divinizamos os mortos e crucificamos os vivos. Algumas pessoas só se tornam maravilhosas depois que partem, porque enquanto estão vivas, elas são a pior estirpe para nós. Meu Deus, só damos valor a elas quando não vimos, sabe, o vazio na cama. Eu estou falando da inconstância das pessoas. A obtenção da promessa não vai eliminar os problemas até a promessa. A promessa não virá sem problemas, obstáculos, contratempos, atrasos, traumas, adversidades. Você achou que ia comer figos e romãs sem estresse, e Deus diz: não, vai ter um estresse lá. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tudo que você está entrando vai trazer um desafio. Queria eu poder dizer para os meus filhos: filhos, vocês não vão ter problema. Queria eu poder dizer, sabe, na vida vocês não vão ter nada de problema. Mas Jesus disse: no mundo vocês vão ter, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos no texto estão com sede, o povo está com sede, Moisés está com sede, e Deus ansiando pelos louvores do seu povo. Ele não tem nada para beber, além de reclamações, e todos no texto estão secos e ainda assim se movem. E aqui eu peguei uma palavra para mim, que apesar, sabe, da boca deles estar seca, eles continuavam a se mover no deserto. E eu quero que você aprenda esse princípio espiritual: você não é maduro até conseguir andar seco. Eu acho que você não entendeu. Você não é maduro até conseguir andar seco. Porque tem pessoas, é importante você entender isso.
Tem pessoas que só sabem estar em um lugar enquanto estão sendo nutridas de elogio, de tapinha nas costas, de coisas boas. Mas você não é maduro ainda enquanto não aprender a lidar nos lugares secos. Parece que, sabe, quando você enfrenta um momento da sua vida onde profeta não chega, quando você enfrenta um momento da sua vida onde você não tem nenhum sonho profético, momento da sua vida, sabe, onde parece que as pessoas não se importam com o bem que você está fazendo, você pensa assim: meu Deus, eu estou seco. Mas você tem que aprender que em meio a toda sequidão, existe um Deus que está ali, aguardando o teu louvor, aguardando a tua adoração. E Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Seco significa que você não pode controlar as circunstâncias externas à sua vida, e que mesmo apesar das circunstâncias, você vai ter que aprender a progredir sob pressão. Será que você consegue progredir sob pressão? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: você consegue progredir sob pressão? E ficamos frustrados com os invejosos, porque os invejosos, eles acham que a nossa jornada foi mais fácil do que realmente foi, e nos invejam por coisas que eles não conseguiram suportar. Essa é a verdade. As pessoas acham que é muito fácil você ter chegado no lugar que você chegou. É fácil você ter, sabe, casado com alguém bom. É fácil, sabe, você ter conseguido comprar o seu apartamento com muito custo. As pessoas olham para a sua vida e acham assim que tudo foi mole. Elas acham que, sabe, Deus te abençoou, te prosperou, fez milagre na tua vida, e você acha assim, sabe, as pessoas, elas acham que tudo foi fácil. Eles não viram as tuas lágrimas, eles não viram o teu amor, eles não viram a tua dedicação, eles não viram você acordando cedo, mas você sabe da sua história. Uma coisa que eu aprendi na vida é: não pare. Apesar dos obstáculos, não pare. Não se acomode remoendo os seus sentimentos a ponto de atrasar a sua tarefa. Investigar suas emoções não deve atrasar o nosso trabalho. Porque se eu começar a pensar em tudo que me fazem de mal, se eu começar a pensar nos momentos difíceis da minha vida, se eu começar a pensar, sabe, nas deslealdades que eu vivi na vida, nas privações que eu vivi na vida, nas coisas que eu tive que abrir mão na vida, eu não vivo mais. Não fique remoendo coisas negativas da tua vida. Não fique remoendo o que as pessoas fizeram para você. Aprenda a largar a mão desses pensamentos tóxicos, mal cheirosos de dentro de você. Tem coisas que não são só demônios, nem diabos, nem bruxas, nem feitiços. A vida é difícil. Você está ligado aos dois lados. Tem que ir ao chá de bebê e ao mesmo tempo se preparar para o funeral. A vida é difícil. É que o deserto era o único caminho para chegar à terra prometida. Se você estivesse indo com Moisés, era o único caminho, não tinha outro. Não tinha helicóptero naquela época, não tinha avião. Não dá para alcançar as promessas que você acabou de proclamar sem atravessar lugares áridos. Eu quero ver a minha família salva. Então você vai ter que aprender a trabalhar em lugares difíceis. Talvez você tenha que ver seus filhos indo para a balada e você ficando no quarto em oração, lá no seu quarto de guerra, clamando pela vida deles, pela salvação deles. Nós queremos, sabe, que tudo venha como um milagre num culto. Nós queremos o instantâneo, nós queremos o rápido, nós queremos que as coisas sejam como fast food.
Mas tem coisas que tem que ser batalhada em oração, e no meio dessa batalha vai ter deserto. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: no meio da batalha vai ter deserto. Momentos difíceis muitas vezes se tornam ainda mais complicados por problemas do passado. Eu quero que você entenda que isso desencadeia o trauma de Moisés, pois a identidade dele depende da aprovação deles. Moisés tinha seus problemas. Diga comigo: Moisés tinha seus problemas. Ele não era alguém perfeito. Ele tinha seus problemas. E ele teve que aprender, sabe, conduzindo aquele povo a lidar com seus traumas. Porque ele amava tanto aquele povo, que ele não conseguia se libertar deles. E por amar cegamente aquele povo, ele ficou fora da terra prometida. Você tem que cuidar para que traumas dentro de você, sabe, argumentos errados, comportamentos errados, não se tornem o fator que vai expulsar você da terra prometida. Deus não nega o fato de que internamente você pode ter dificuldades que as pessoas não veem. Ser conhecido como Moisés era uma situação difícil. Ser líder é uma situação difícil. Ser o provedor de uma família é uma situação difícil. Ser inovador é difícil. Ser talentoso é difícil. Ser escolhido é difícil. E quando nos tornamos, sabe, de alguma maneira complexos demais, remoendo nossas dores, nós começamos a nos descontrolar. Tornamos-nos agressivos e tóxicos, tornamos-nos difíceis de lidar, e às vezes ninguém consegue ver a nossa dificuldade, porque a dificuldade de Moisés não era tanto a seca. A dificuldade de Moisés era aquilo que ele estava sentindo. Irmãos, nós temos que cuidar na vida, para não deixar a nossa alma nos sabotar. Às vezes, sabe, Deus sabe que você tem um problema, mas o que está te derrotando não é o teu problema. Não é o banco que está te derrotando. Não é as coisas difíceis que você está vivendo dentro de casa que estão te derrotando. Sabe o que está derrotando muitas vezes a nós aqui? É que nós focamos no problema. Estamos focando demais nos problemas. Estamos pensando demais nos problemas. Estamos pensando demais as contrariedades. E nos esquecemos, sabe, de confiar em Deus. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: você tem que mudar o seu foco. Moisés foi rejeitado pelos egípcios, foi expulso do palácio, teve que ir para o deserto, e teve um vislumbre daquilo que ele viveu com Jetro. Ele desenvolveu imunidade ao calor, porque passou 40 anos em lugares difíceis. Muitas vezes, sabe, o que você está vivendo agora, esse lugar difícil que você está vivendo, na verdade está só lhe preparando. Está lhe preparando para quê? Para uma missão maior que Deus vai te dar. Às vezes precisamos passar por lugares difíceis, com situações difíceis, porque Deus está nos preparando para algo ainda maior. Diga para a pessoa que está ao seu lado: esse deserto que tu passou foi só uma preparação. Aleluia! Vem algo novo para a tua vida. Aleluia! Às vezes Deus nos treina em lugares difíceis, para que não desfaleçamos com outras pessoas, porque a nossa resistência também é fortalecida pela experiência. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é fortalecido também pela experiência. Eu gostaria que você lembrasse, assim como o salmista lembrou: foi bom para mim ter sido afligido,
Pois se eu não tivesse sido afligido, eu jamais teria conhecido a glória de Deus. Você não pode revirar os olhos e me mandar de volta para casa. Eu sou um pouco mais forte do que isso. Você não pode escrever uma crítica negativa de mim para me fazer desistir, porque eu me formei em lugares difíceis, eu fui criado em lugares difíceis, eu não estou acostumado com pessoas gostando de mim. Moisés, ele teve que aprender isso lá, para depois liderar o povo. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: Deus está te formando em lugares difíceis, para que você não seja fraco. O que você faz quando não pode se defender como gostaria, porque está em missão? E se defender, ofende a Deus? Não se trata de vencer uma batalha, mas de vencer a guerra. E aqui está ele, Moisés, lidando com pessoas que estão com raiva, porque a raiva muitas vezes é a camuflagem que a mágoa usa. Mas a verdade é que as pessoas estão magoadas porque a promessa está atrasada. Então eles deveriam, se alinhar com Deus para acelerar a promessa e não ficar reclamando. E é isso que muitos de nós fazemos. Quando a promessa está atrasada, nós nos descontrolamos. E Deus diz assim: eu não quero que você se descontrole, eu quero que você me adore, eu não quero que você reclame. É assim que você tem que acelerar as coisas na sua vida. As pessoas são tão volúveis que num instante elas dizem Hosana, e num outro instante elas estão dizendo crucifique-o. E o mais chocante de tudo é que ambas as palavras vêm das mesmas pessoas. É o mesmo povo, é o mesmo. A ingratidão pode ter cegado do propósito, isso pode ter desviado o caminho, pode fazer reagir movido pelos sentimentos. E eu vejo dois problemas aqui. Eu vejo um Moisés descontrolado e eu vejo um povo que não o honrava. E quando essas duas coisas encostam, um líder descontrolado e um povo que não honra, todo mundo fica no deserto. É por isso que Moisés tem que se controlar, mas o povo também tem que honrar. Se não honrar, não sai do deserto. A chave para alguém sair do deserto é a honra. Não se engane, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem planta, ele colhe. E eles entendem o que é ter que superar momentos difíceis. Esses momentos difíceis não se resumem ao clima. Às vezes o momento difícil é o coração. É o coração. Não é as circunstâncias, como eu disse. Por isso, quando a água começa a fluir, ela flui sobre pessoas que não merecem. Moisés esteve lá na presença de Deus e Deus disse: fale com a rocha. Moisés pega a vara e pum, na rocha, bate na rocha 2 vezes. A água começa a fluir. Só que depois de fluir a água e todo mundo se saciar, Deus disse assim para Moisés: nem você, nem esse povo vai entrar na terra prometida. E aqui eu aprendi algumas coisas. Deus é bom para pessoas más. Deus é bom para pessoas que também você não gosta. Mas em tudo isso eu vejo o amor de Deus. Porque nesse cenário que a gente vê um milagre acontecendo, e a gente vê toda essa guerra acontecendo, eu também vejo o amor de Deus. Porque apesar, dos desafios que estavam ali, Deus manifesta o seu amor. Deus opera no meio daquele povo. Moisés é julgado. Eu aprendi uma coisa aqui sobre Moisés. Você sabe por que Moisés... Talvez você diga assim: puxa, mas Moisés era o cara que merecia entrar na terra prometida. Mas sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Não foi só por causa da desobediência. É que ele distorceu a atitude de Deus para si mesmo. Ele pensa que por estar com raiva, Deus também está.
Ele quer que Deus esteja ao lado dele. Mas, gente, tem coisas que às vezes Deus não está no lado da gente. Aí você diz, eu não entendi isso. Então, primeiro diga para a pessoa que está ao seu lado, tem coisas que Deus não está do seu lado. Porque a gente pensa que Deus tem que estar no lado da gente. Não, o meu lado que é o certo. Deus não tem que estar no teu lado. É a gente que tem que estar no lado dele. E para isso acontecer, você tem que deixar de ser o seu próprio Deus. Daí você diz assim, mas como assim que eu sou o meu próprio Deus? Quando você julga. É muito bonito, sabe, julgar a vida das pessoas. É muito bonito dizer para uma pessoa que ela perdeu a essência. É muito bonito dizer para uma pessoa que ela está em pecado, que ela não merece, que ela não é tão boa quanto você. Você está se colocando no lugar de Deus. Moisés representa Deus de forma distorcida. E é aí que eu me encontro. Moisés representa Deus de forma distorcida. E ele é o representante de Deus. Diga assim comigo, Moisés é o representante de Deus. Ele é o embaixador de Deus aqui. Ele é a voz de Deus, ele é o porta-voz, ele é o comunicador de Deus. É ele quem intercedia em favor daquele povo continuamente. Quando Deus queria, sabe, derrubar o povo inteiro, Moisés dizia assim, não Senhor, não, Senhor, não faça isso com o povo, Senhor. Você sabe por que Moisés ficou fora da terra prometida? Não foi só porque ele jogou, sabe, a vara lá naquela pedra, naquela rocha. Não, irmãos. Foi porque ele não se portou como um homem de Deus. Foi porque ele não se portou como um embaixador do céu. Eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, às vezes a gente não se porta como um embaixador de Deus. E a minha pergunta, tanto para homens quanto para mulheres que estão aqui, você tem sido um embaixador de Deus lá onde você trabalha? Você tem sido um embaixador de Deus na faculdade? Você tem sido um embaixador de Deus nos teus negócios? Você tem sido um embaixador de Deus dentro da igreja? Porque eu e você estamos aqui representando Ele. Cristãos são pessoas que amam a Cristo, mas representam a Cristo. Nós somos embaixadores dEle. Será que estamos sendo embaixadores à altura daquilo que Ele nos chamou? E eu não estou falando de cargo, eu não estou falando, sabe, de nomenclaturas. Eu estou falando do principal, eu posso dizer, de como Deus nos chama. E como Deus nos chama é de filhos. Será que estamos sendo filhos de Deus? Diga para a pessoa que está do seu lado, o Senhor está nos ensinando hoje a nos posicionarmos como filhos de Deus, como embaixadores do reino. Aleluia! Se você quer entrar na terra prometida, você tem que se comportar como um embaixador do céu. E assim você vai entrar na terra prometida. Eu sei que muitos de vocês, em todos os lugares que eu vou, com muitas pessoas que eu já estive, tem gente que está na igreja e nunca vence. Tudo que ela consegue é a salvação. Aí você pergunta, e por quê? Por que ela consegue só a salvação? Por que ela não consegue mais do que isso? Porque está faltando algo para ela. Está faltando ela ser uma boa representante do céu. Está faltando honrar. Porque se você não aprender a honrar a Deus, e não aprender a honrar os homens que você vê, você não pode entrar na terra prometida. Moisés estava honrando os homens, mas não estava honrando a Deus naquele momento. E o povo
não estava honrando nem o líder e nem a Deus, e ficou fora da terra prometida. Meus irmãos, é a honra que vai nos fazer acessar o que Deus tem para a nossa vida. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado: se não houver honra, não haverá acesso. Eu vou repetir: se não houver honra, não haverá acesso. E a honra não é só com Deus, é com os homens também. É começar a honrar a tua esposa dentro de casa, é começar a honrar teu marido, é começar a honrar teus pais, é começar a honrar, sabe, teu patrão, é começar a honrar teus pastores, é começar a honrar teus professores, e principalmente honrar a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o caminho para a terra prometida é aprender a honrar.